Olá, aqui é o pastor Valdir Veiga e esse é o canal Gotas de Conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre a série de mensagens Conhecendo a Bíblia, o episódio de número 8, e nós vamos aprender sobre o Evangelho segundo escreveu Lucas, depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Já quero pedir que se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe. É muito importante que esse conteúdo chegue para muito mais pessoas. Assim, eu posso produzir mais conteúdo e mais pessoas serão alcançadas pelo conhecimento da palavra de Deus. Conto com vocês. E uma outra coisa que eu tenho esquecido de pedir nos outros vídeos, eu estava vendo a série de mensagens e eu tenho esquecido de pedir o like, o joinha, o gostei. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade e pedir também, dê o seu gostei, o seu like, me ajude aí a esse vídeo ter mais relevância para que mais pessoas também sejam alcançadas. Hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre o Evangelho segundo escreveu Lucas. O título é Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Importante destacar que Lucas, ele não foi um dos 12 apóstolos que seguiram Jesus durante o seu ministério. A palavra Lucas vem do nome latino Lucanus e reflete a ideia de luz. Lucas era médico, tá? E isso está lá em Colossenses capítulo 4 e versículo de número 14. Ele foi cooperador de Paulo, como está lá em Filemão 4, e foi o único a permanecer ao lado dele até o fim da sua carreira ministerial. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Lucas foi o único que permaneceu com ele. A data que o Evangelho de Lucas foi escrito, aproximadamente 60 depois de Cristo. A palavra-chave é filho do homem. Nós não podemos esquecer que cada evangelista apresentou Jesus de uma forma diferente para um público-alvo distinto. Isso está lá no episódio 5. Volta lá e confere, tá? Lucas apresentou Jesus aos gregos como ser humano, como filho de Deus. O verso-chave está no capítulo 19, versículo 10, que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aqui está o retrato de como Lucas apresentou Jesus para os gregos e qual era o seu principal objetivo. Era salvar aquele que estava perdido. Por isso que o tema é Jesus, o homem perfeito. E por que o homem perfeito? Aqui, Lucas faz questão de enfatizar que Jesus veio dar o exemplo de como Deus gostaria que o homem se comportasse. Jesus é o Deus encarnado. Deus se revela de várias formas. Ele se revelou através da profecia falada nos profetas do Antigo Testamento, da profecia escrita, os textos que foram deixados, através do Espírito Santo que habita na igreja hoje e através do seu próprio Filho, como ser humano, encarnado. Então, aqui Lucas faz questão de mostrar que Jesus é o homem no padrão perfeito de Deus. Ele desceu do céu e veio viver a Bíblia como Deus gostaria que todos nós vivêssemos. Um breve resumo agora do livro de Lucas. O único autor do Novo Testamento e da Bíblia que não fora judeu. Lucas não era judeu e ele teve aí essa honrosa oportunidade de deixar o seu texto escrito na Bíblia até os dias de hoje. É o mais completo e meticuloso dos evangelhos, conhecido como sinóticos. Eu ensinei isso também lá no episódio 5. Vai lá, tá bom? O que são os evangelhos sinópticos? Aqui mostra a genealogia do homem perfeito, desde Adão até chegar a Cristo. Aqui Lucas faz questão de enfatizar a genealogia de Jesus, assim como Mateus também colocou a genealogia. Jesus, o maior exemplo, o mestre ideal, mas também o Deus da eternidade pré-existente, nascido da Virgem. Essa é uma tônica do livro aí de Lucas. Alguns textos mostram esse conhecimento da medicina que Lucas tinha. Alguns detalhes que ele se apegou que outros evangelistas não se apegaram. Como, por exemplo, no capítulo 4, versículo 38, falando que a febre era muito alta. A mão ressequida do homem, ele enfatiza que era a mão direita. Ou seja, muito meticuloso. Lá no capítulo 6, versículo 6. A filha de Jairo tinha 12 anos. Está lá no capítulo 8, versículo 42.
E os conhecimentos em medicina que ele tinha no capítulo 5, no capítulo 7, no capítulo 8. Então é muito interessante destacar que essa profissão de Lucas foi importante em alguns detalhamentos específicos que ele fez aqui no seu livro. No capítulo 19, versículo 10, Jesus é o salvador de todas as pessoas, ou seja, todos quantos nele crerem serão salvos. Essa também era a mensagem, a tônica da mensagem do Evangelho segundo escreveu Lucas, né? Lucas também demonstrou interesse nas relações sociais. Então, ele narra a história do bom samaritano, no capítulo 10, fala dos leprosos curados, e somente um voltou para agradecer, isso está lá no capítulo 17. Interesse também no indivíduo, ele queria ressaltar especialmente o amor infinito de Jesus, o amor que Jesus tem, infinito, por cada pessoa individualmente. Ele também dá destaque às mulheres. Então você vai ver Lucas falando de Maria, Isabel, Ana, Marta, Maria e a viúva de Naim, né? A triste mulher pecadora. Enfim, ele dá destaque às mulheres no evangelho que ele escreveu. Ele também dá ênfase no Espírito Santo, o revestimento, né, que João Batista teve do Espírito Santo, que está lá no capítulo 1, né, que ele atua na concepção de Jesus ali, no momento em que Maria, né, é agraciada pelo poder do Espírito Santo e tem ali a semente de Deus, está lá no capítulo 1, versículo 35. E também fala sobre o Espírito Santo capacitando Jesus na obra, no capítulo 4, no capítulo 5. Outra ênfase que Lucas dá é na oração e o batismo de Jesus, está lá no capítulo 3. O Monte da Transfiguração, está lá no capítulo 9. A agonia lá no Getsemane, no capítulo 22. Na cruz, enfatiza ali Jesus na cruz, ele dá detalhes ali do sofrimento de Jesus na cruz, está lá no capítulo 23. É muito interessante os detalhes muito específicos que Lucas dá, apresentando Jesus como ser humano. Ele queria mostrar que Jesus era o ser humano, mas o ser humano perfeito, que cumpriu à risca a palavra do Pai. E uma observação interessante, segundo a tradição judaica, Lucas foi enforcado em uma oliveira na Grécia. Espero que vocês tenham gostado. Quero pedir mais uma vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, não esquece do like, do joinha para fortalecer aí o canal e o principal, compartilhe. Quanto mais pessoas forem alcançadas, mais conteúdo eu vou produzir e mais vidas serão abençoadas. Tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo episódio.